Graça e paz, igreja. Amém? Vamos estudar um pouquinho mais da palavra do Senhor para a nossa edificação. Vamos estudar hoje Juízes capítulo 4. Obrigado, Marcão. Juízes 4, irmãos. São apenas 24 versículos da palavra de Deus. Diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eude. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que então habitava em Arosete e Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel nesse tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel procuravam-na para resolver suas causas. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, te ordena, vai, leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon ao monte Tabor, e farei a ti, para o ribeiro Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e com suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, mas se não fores comigo, não irei. Respondeu ela: certamente irei contigo, mas não será tua a honra desta expedição, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará Cícera. Levantou-se Débora e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou Zebulon e Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se separado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Então Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete e Ogaim até o ribeiro de Quizon. Disse então Débora a Baraque: levanta-te, este é o dia em que o Senhor entregou já Cícera nas tuas mãos. O Senhor saiu na tua frente. Assim Baraque desceu o monte Tabor e com ele 10.000 homens. O Senhor derrotou Cícera, todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Baraque, contudo, perseguiu os carros e o exército até Arosete e Agoim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada até não ficar um só homem. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, porque havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã de Éber, o queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Entrou ele na sua tenda, e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: tenho sede, dá-me perto de beber um pouco de água. Então ela abriu o odre de leite e lhe deu de beber e o cobriu. Ele lhe disse: põe-te à porta da tenda. Se alguém vier e te perguntar: há alguém aqui? Responde: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi-se mansamente a ele enquanto estava em profundo sono e muito cansado. Ela cravou-lhe a estaca na têmpora, de sorte que penetrou na terra, e assim ele morreu. Baraque chegou perseguindo Cícera, e Jael saiu-lhe ao encontro e disse: vem, e te mostrarei o homem a quem buscas. Entrou ele na tenda e encontrou Cícera morto com a estaca na têmpora. Assim Deus humilhou naquele dia Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e a mão dos filhos de Israel prevalecia cada vez mais contra Jabim, rei de Canaã, até que os exterminaram. Amém, queridos? Vamos orar?
Obrigado, Pai, por este dia maravilhoso, obrigado por esta oportunidade de ler a Tua palavra e agora meditar nela. Pedimos a ação do Teu Espírito Santo na nossa vida para aplicá-la ao nosso coração e que saiamos, ó Deus, daqui de alguma maneira edificados pelo ensinamento da palavra do Senhor. Queremos que o nosso caráter, a maneira como conduzimos nossa vida, seja ela toda pautada na palavra do Senhor. Não queremos ser iguais às pessoas lá fora no mundo, ó Pai, que vivem seus pecados, mas queremos santificar a nossa vida a cada dia e ser agradáveis ao Senhor. Muito obrigado. Peço que o Senhor ajuda-nos então, neste momento, neste estudo, para a honra e glória do Teu nome é que nós te pedimos. Amém, aleluia, glória a Deus. Pode sentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, então, nós nos deparamos com a quarta pessoa, né, que vai livrar Israel, ou na lista dos juízes de Israel, o quarto, apesar que no capítulo anterior nós vimos um nome que na verdade não chegou a julgar Israel, mas livrou Israel, né, que é Sangar. Este homem livrou Israel, na verdade, mas não é contado como um homem que sentava para julgar Israel, como no caso hoje de Débora, né? Débora, nesse caso aqui, era profetisa e ela julgava Israel. O versículo 4 vai dizer que ela liderava Israel nesse tempo, e vamos notar mais embaixo que ela se colocava debaixo de uma palmeira, que tinha o nome dela, Débora, e aí os filhos de Israel procuravam ela para resolver suas causas e resolver suas questões. Vale lembrar que o papel desses juízes, né, aqui, não era o de pastorear, como muitos pensam. De fato, eles julgavam as coisas e as questões de Israel, como no caso de Moisés, que quando vinha pelo deserto, os irmãos devem se lembrar que o sogro de Moisés encontrou Moisés em aperto no trabalho. E aí o que ele fez? Quem se lembra? O que o sogro de Moisés falou para Moisés? Para que ele, como é que é? Não é? Que ele levantasse líderes que ia, na verdade, julgar as causas daquele grupo de 50, 100 e tal, e aí a causa difícil chegaria até Moisés. Então ali foi um prenúncio, né, do que nós acabamos de ver nesse tempo aqui, que Israel estava vivendo. Então, é uma mulher, né, uma profetisa, e na verdade nós vamos notar que isso é um privilégio de poucos. Ela era profetisa e ao mesmo tempo julgava as causas de Israel, e o povo ia até ela para julgar as suas causas, e ela ali resolvia as questões do povo de Israel, como nós acabamos de ler nos versículos 4 e 5, tá bom? Vamos entrar então, o que nós vamos encontrar neste capítulo inteiro? Débora e Baraque vão livrar Israel, e Jael, uma mulher, vai matar Sísera, né? Então nós vamos encontrar esses dois assuntos. O capítulo 5 vai trazer para nós o cântico de Débora, o cântico de vitória, que nós deixamos para um capítulo seguinte, porque na verdade é um texto muito bonito e merece de nós todo o tempo, toda a atenção nele, tá bom? Bem, mais uma vez nós vamos encontrar então a palavra de Deus se cumprindo. Tão logo morreu o Eude, que na verdade foi o juiz anterior a Débora, tão logo ele morreu, o povo de Israel caiu no pecado. E o fato do povo de Israel cair no pecado fez com que Israel sofresse durante 20 anos de opressão. Eu não sei se os irmãos, quando lê a Bíblia, têm curiosidade, mas somando os anos registrados no capítulo 3 e no capítulo 4, nós vamos ver que se passaram 94 anos. Presta atenção, a gente leu o capítulo 3 na semana passada, né? E hoje estamos estudando o 4. Parece que é uma coisa assim, de um pouco tempo, mas se somar os dias aqui, os anos registrados aqui, vão cobrir 94 anos. Quem tem 94 anos de idade aqui? Gessé está caminhando para lá, né, Gessé? O Gessé está caminhando para os 94 anos. Então, querido, quando você lê a Bíblia, se você lê a Bíblia muito descuidado, você pensa que a coisa é muito simples e passou assim. Então, quando a gente lê o roteiro, por exemplo, a gente nem sempre nota, mas eu fiz questão de anotar. Se os irmãos forem olhar direitinho, como eu disse, capítulo 3 e o 4, vão somar, na verdade, irmãos, você vai ver que o versículo
o versículo, capítulo 3, versículo 10, vai dizer, versículo 11, vai dizer que o povo de Israel teve 40 anos de paz. Depois, o capítulo 3, versículo 14, vai falar que Israel serviu ao rei de Eglon. Os filhos de Israel serviram Eglon 18 anos. Então você vai somando 40 com mais 18 e vai embora. Depois o versículo 30 vai dizer que eles tiveram 8 anos de paz. Agora nós vamos ver que Israel, durante o tempo da profetisa, da profetisa Débora, aliás, eles vão pegar 20 anos de servidão. Quando você começa a somar essas datas aqui e ali, você vai ver, queridos, que foi um tempo grande que Israel passou durante esses 3 capítulos e que para nós, às vezes, a coisa parece que foi pouco tempo. Capítulo 3, versículo 8, vai mostrar para nós que eles serviram o rei de Cusã, Risataim, 8 anos. Então, queridos, não é tão simples quanto parece a leitura da Bíblia Sagrada. 1 versículo, 2 versículos, às vezes cobrem anos e anos e anos de escravidão do povo de Israel. Então aqui, logo depois que morre Eude, Israel cai no pecado e vai sofrer 20 anos de opressão. Nós lemos isso nos versículos 1, 2 e 3, que diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. Morre Eude, o juiz que julgou Israel, o povo vai e dispersa e começa a viver no pecado. E aí o versículo 2 diz que por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Ou seja, por isso por quê? Porque o povo abandonou a Deus, Deus os entrega então agora ao castigo, entrega ao sofrimento. Então a gente precisa muito pensar, irmãos, que o pecado gera em nós sofrimento, tá? Afastar de Deus gera em nós sofrimento. As pessoas têm que ter uma visão espiritual de todos os aspectos da vida, porque às vezes a gente, irmãos, acha que podemos nos afastar de Deus e nada vai acontecer, podemos fugir da vontade do Senhor e nada vai nos acontecer. Sempre que o homem, sempre que a mulher foge da vontade de Deus, deixa de fazer a vontade do Senhor, ele vai receber fruto daquilo que está plantando. E aqui a Bíblia é muito clara, é o que eu disse para os irmãos, que nós vamos encontrar no livro de Juízes altos e baixos. O povo lá em cima, quando está vivendo temendo a Deus, e o povo lá embaixo, quando o povo resolve não fazer a vontade do Senhor. Por isso o pecado não compensa. Eu compartilhei com os irmãos, não sei se foi ontem ou hoje, um videozinho curto que os pastores colocaram para nós, de uma pessoa com um passarinho na mão. Quem viu aquele vídeo lá nos grupos? Eu pego e peço a Nacil para mandar para as mulheres, porque eu não tenho o grupo das mulheres, eu tenho só dos homens. Por isso eu quero criar na igreja um grupo de WhatsApp só para a direção da igreja enviar as coisas, que aí eu já vou enviar para um grupo só, eu vou enviar para mulheres, para jovens. Então aquele vídeo mostra muito bem que a gente tem liberdade de escolher. Lembra lá? É um homem que joga o passarinho, né? O passarinho volta, joga outra vez, o passarinho volta para a mão dele. Depois é um mergulhador que pega um peixe bonitinho, né? Beija o peixe, joga na água, o peixe volta para ele. Ele joga o peixe volta. Então ali mostra para nós a liberdade que nós temos de viver longe de Deus, se a gente quiser. Deus não vai importar. Mas aquela pessoa que sabe o que é viver na mão de Deus, vai fazer qualquer passarinho. Pode jogar que Deus que vai voltar para o Senhor, não vai querer ficar longe. Então, queridos, o mundo não pode ter sobre nós um peso maior do que a presença do Senhor Deus. Por quê? Porque os altos e baixos da nossa vida não tem nada a ver com Deus. Os altos e baixos da nossa vida tem a ver com os momentos que nós estamos na presença do Senhor, estamos bem, estamos lá, cheio de graça. Quando a gente afasta da vontade de Deus, peca contra o Senhor, a gente vai lá embaixo. E às vezes a gente tem que fazer igual aquele rapaz lá da parábola do filho pródigo, não é assim? Aquele menino tinha tudo na casa do pai, mas porque ele resolveu pegar parte da sua herança e gastar com as meretrizes, a Bíblia diz que o pai não impediu que ele fizesse. E quando ele foi lá, o que restou para ele foi vontade de comer lavagem dos porcos, e o patrão dele não deixava ele comer nem a lavagem dos porcos. Quem aqui já comeu lavagem? Glória a Deus, né? Eu creio que literalmente ninguém.
Mas quem aqui já foi escravo do diabo, sabe que o que a gente comia lá, irmãos, era lavagem, não é? Só comia o que não prestava, a vida era ruim. Simbolicamente falando, a gente vive no meio dos porcos, porque Deus não convive conosco quando nós estamos na prática do pecado, tá bom? O Senhor cuida de nós, cuida dos pecadores, cuida de todos, mas na verdade o Senhor não tem prazer na vida de pecado. Então Israel larga a Deus assim que Eude morre, e aí, como consequência, eles vão sofrer 20 anos, vão ser oprimidos durante 20 anos. Então, foi aí que Deus então levantou Débora, que além de uma profetisa, era também juíza em Israel. Versículo 4 e 5 vai falar: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, liderava em Israel. Minha tradução traz liderava, mas embaixo ela explica que ela, na verdade, era uma juíza. E ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel procuravam-na para resolver suas causas. Então, Israel ia lá, onde estava a Débora, para resolver suas causas. E ela lhes dirigia, de acordo com os princípios do Senhor Deus, de acordo com a lei de Israel. Tá bom? Aí, o que acontece? Vem a palavra de Deus a ela, aí vem a palavra de Deus, não a juíza. Ela era também profetisa. Aí vem a palavra de Deus a ela, Débora, a mulher que era profetisa e juíza, e Deus vai então, faz com que ela chame Baraque. Baraque lembra algum nome para vocês? Lembra qual é o nome, Baraque? O Obama, né? O Obama, né? Mas não é ele não, tá? Fica tranquilo que não é ele. Então o que acontece? Deus fala com ela vai, manda chamar o Baraque, e o Baraque chega, e ela vai, traz a palavra do Senhor. O Senhor, o Deus de Israel, te ordena, vai, leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon ao monte Tabor. Deus é Deus dizendo através da profetisa. E farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e com as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então ela faz a convocação que Deus mandou, né? Manda chamar o Baraque, né? E aí fala com ele, vai e enfrenta os teus inimigos, porque o Senhor já os entregou nas tuas mãos. Mas esse homem, irmãos, tem um certo temor de ir sozinho, reconhecendo ele que Débora, a profetisa, era uma mulher de Deus. Então o que ele faz? Ele fala com ela, ó, eu só vou se você for comigo. Vai vir para a profetisa e fala, olha, só vou se você for. Aí então, ela vai e dá uma resposta para ele. O versículo 8 diz assim, se fores comigo, irei, mas se não fores comigo, não irei. Aí eu quero, irmãos, chamar a atenção dos irmãos para a figura da pessoa que Deus usa. A gente hoje menospreza muito quem Deus usa. A gente encara as pessoas que Deus usa como qualquer um, vamos chamar assim, mas também pudera, né, irmãos? Até Deus, essa geração trata como qualquer um. Até Jesus, essa geração trata como qualquer um. Você já notou isso? O Jesus e o Deus das canções é você, não é mais o Senhor. Então, não é de se assustar que eles tratam também os obreiros, profetas, profetisas, pastores, tratam essas pessoas como qualquer um. Mas nesse caso aqui, Baraque tinha o conhecimento de que Débora era uma mulher de Deus. Então ele vai falar para ela, ó, eu só vou se você for. Se você não for, não quer nem saber de ir. Então ele reconhece ali a figura de uma mulher de Deus e fala, olha, se você for comigo, Débora, nós vamos lutar. Veja bem, irmãos, Débora levou uma palavra de Deus para ele, dizendo que era para ele ir e levar com ele 10.000 homens. Ou seja, nem com 10.000 homens ele se sentiu fortalecido, mas quis ter na presença, junto com ele, uma mulher que Deus usava, uma pessoa que Deus usava. Hoje as pessoas menosprezam, repito, a figura da pessoa que Deus usa, mas eu tenho visto pessoas tombarem e caírem espiritualmente, porque menosprezam o cuidado, o apoio da pessoa que Deus usa. Aqui nós estamos falando de pessoa. Deus era poderoso para poder dar a vitória com aqueles 10.000 homens, mas ele pôs uma condição, só vou se você for. Então, é o reconhecimento da figura da pessoa que Deus usa, que a gente precisa ter. Você precisa provar se Deus usa as pessoas ao seu redor, e começar também a respeitá-las como quem usa, como quem Deus usa. É bom estar na presença de quem Deus usa,
Lembra um dia que eu disse para vocês aqui muito na igreja, que a gente recebe respingo de bênçãos quando a gente convive com pessoa abençoada, e recebe respingos de maldição quando a gente convive com quem é amaldiçoado? Essa é a verdade. Por isso que Baraque falou, só vou se você for. Ainda que Deus tenha dito para eu ir levar 10 mil homens, eu só vou se você for. Ele sabia que estar ao lado de alguém que Deus usava, isso ia respingar bênçãos na vida dele. E então a gente precisa aprender, cuidado com quem que você anda. Talvez você está andando muito com pessoas que são amaldiçoadas por Deus, vai respingar maldição na sua vida. Vai. Se você anda com gente que é abençoada, pode esperar, vai respingar a bênção na tua vida, né? Lembra aquela mulher lá, a mulher que foi pedir a bênção ao Senhor Jesus Cristo, e Jesus vira para ela e fala, é certo dar o pão dos filhos a quem? Aos cachorrinhos? E a mulher fala o quê? Mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Ou seja, se o cachorrinho ficar na beirada, ficar rodeando quem tem comida, tem pão, vai cair migalha e eu vou comer. É isso que eu chamo, querido, de respingo de bênção. Se estiver perto de alguém que é abençoado, vai cair migalha de bênção, de alimento que essa pessoa come, você vai comer também. Se essa pessoa come o pão do pão vivo que desceu do céu, se essa comida come do pão do céu, que é Jesus Cristo e é a palavra, vai respingar a palavra e você vai ser abençoado, vai respingar de Jesus, vai ser abençoado. Agora, se você é do tipo, querido, que caminha e vive e convive com pessoas que estão debaixo da maldição de Deus por causa da vida de pecado, é o que vai sobrar para você, vai respingar a maldição, vai respingar a consequência do pecado. Então, queridos, quando eu te digo essas palavras, essas coisas, eu tenho o respaldo bíblico para te dizer. Então ela o chama para enfrentar os inimigos, ele com medo, ele leva ela com ele, né? E assim eles vencem então os cananeus, mas ele adverte para ela, olha, eu vou com você, olha a disposição. Em vez dela criar algum problema, ela falou, eu vou com você, mas só tem uma coisa, tá? Se eu for com você, não será tua a honra desta expedição, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará Sísera. Agora, lê comigo o versículo 9 da tua Bíblia aí, que eu quero que você entenda uma coisa, tá? Versículo 9, respondeu ela, irei contigo, mas não será tua a honra desta expedição, pois na mão de uma mulher o Senhor entregará Sísera. Levantou-se Débora e partiu com Baraque para Quedes. Ok, que mulher é essa que ela está falando? Não será a tua honra, porque nas mãos de uma mulher o Senhor vai entregar Sísera. Quem é essa mulher? Aí que está, na verdade não é. Na verdade ela estava profetizando que era uma mulher, mas não era ela. Cá no versículo 18, vocês vão ver que é a mulher Jael também, é a mulher que pega uma estaca, né, como é que chama? Uma estaca mesmo da tenda, e vai crava na fronte dele e ele fica morto. Então, na verdade, é só porque eu estou falando exatamente isso, que a nossa primeira ideia tem de que foi Débora que venceu, que pegou aquele homem, Sísera, que aqui ela está falando de um homem, não está falando de uma nação, ela está falando de um homem aqui, tá? E aí ela estava nesta hora, então, profetizando para ele, né, que não era ele que ia matar Sísera, não era ele que ia pegar, porque de fato não foi. Nós vamos ver cá na frente que é uma palavra que ela já estava prevendo, né, profetizando e dizendo, não vai ser sua honra, vai ser de uma mulher. E o que eu acho mais incrível, irmãos, é que Deus neste capítulo 4 usa duas mulheres para dar a vitória de fato ao povo de Israel. Claro que tinha 10 mil homens ali, mas aqui na frente a gente vai ver, versículo 15, que o Senhor derrota os carros de ferro que ele tinha, né? Então Deus é quem na verdade dá a vitória. Vocês vão notar uma coisa, que a história de Israel é contada e é registrado até o número de homens que iam para a guerra, mas sempre vocês vão encontrar o seguinte, como está aqui no versículo 15, o Senhor derrotou todos os seus carros e todos os seus exércitos ao fio da espada. Presta atenção, foi os homens que arrancaram da espada, foram os homens que foram à luta, mas o versículo 15 vai dizer que quem venceu foi o Senhor. Então você vai ver que a história de uma nação, irmãos, que está debaixo do domínio de Deus,
a história de um povo, de uma vida, de uma família que está debaixo do domínio de Deus, da autoridade de Deus, ela sempre vai ficar registrada e a glória sempre será do Senhor, nunca será do homem. A gente precisa viver um tempo, viver na nossa vida um tempo em que a gente começa a considerar Deus como aquele que deu para nós tal e tal vitória. Se você comprou uma casa, comprou um lugar para você viver, querido, como é que fica esse negócio aí? Será que você considera que foi Deus que te deu? Ou você confia que foi a sua força, o seu trabalho? Você alcançou alguma bênção? Como é que você vive? Será que você se gaba de ter conseguido? Ou você também faz questão de deixar um registro no teu coração e um registro público de que aquilo foi Deus que fez? Se você prestar atenção, a história de Israel é toda assim. É uma história verdadeira, é uma história real. Arqueólogos, pesquisadores, cientistas vão para aquela região para fazer escavações, pesquisas, e às vezes eles vão, muitas vezes, para, na verdade, detonar com a Bíblia. Muitos deles vão para dizer que não é verdade e acabam encontrando material que comprova a Bíblia e muitas partes da Bíblia, e você vai encontrar a Bíblia dizendo que Deus chamou homens, mandou para a guerra, mas a Bíblia vai concluir que foi Deus que os derrotou. Então, queridos, os homens ficam para lá, os 10 mil homens que Baraque levou, e até mesmo ele e a Débora, não entra nessa história, no versículo 15, que foi Deus que derrotou. Toda glória deve ser dada para Deus. Lembra disso? Amanhece dando toda a glória para Deus e dorme depois dando toda a glória para Deus. Se eu estou aqui, se eu estou dormindo agora, glórias sejam dadas. Você foi a mão do Senhor, o braço forte do Senhor que nos alcançou a vitória, tá? Então aí eles vencem os cananeus dessa forma, tá? Só que a Bíblia vai registrar para nós aqui, né, até o versículo 17, que eles vencem, que de fato Deus deu a vitória para Israel. Verso 15, que o Senhor derrotou todo aquele exército, né, ao fio da espada. Só que a Cícera, o líder deles, irmãos, foge, tá? Cícera vai fugir, versículo 17 vai dizer assim: Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber o queneu, porque havia paz entre Jabim e Azor e o clã de Éber o queneu. Então veja bem, o rei vê que o trem está feio para o lado dele, estou perdendo a guerra, vou salvar minha vida, e foge. Só que ele encontra uma mulher. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, o estrago que uma mulher faz na sua casa, o estrago que uma mulher faz numa igreja, quando ela não entende o seu lugar e ela quer tomar o lugar que é do homem, e por aí vai. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, a gente tem visto o quanto que mulheres são usadas por Deus, mas o quanto elas fazem um estrago quando elas não reconhecem o lugar delas e elas atuam no lugar delas. Eu falei para a Ana Silva: olha, Ana Silva, e hoje nós vamos estudar e vamos ver que 2 mulheres foram instrumentos de Deus para dar vitória para uma nação inteira, no lugarzinho delas, está o registro delas, fizeram o que fizeram, glória a Deus, aleluia, e elas estão registradas como grandes mulheres de Deus, heroínas. E eu falei para minha esposa: mulher é bênção, mas a maioria das mulheres, na verdade, faz um estrago, porque elas não conseguem se conter no lugar que Deus as colocou, que Deus as chamou. Aí as pessoas pegam e falam: mas Débora era uma profetisa e foi uma juíza de Israel, passou, acabou. Não teve um clã, não teve eu esqueci a palavra agora, não teve uma sequência, porque foi uma coisa pontual, para a honra e glória do nome dele, e para deixar claro para nós que Deus usa as mulheres, amém, queridos? Deus usa as mulheres, Deus usou outras mulheres na palavra de Deus, que nós sabemos muito bem ao longo da palavra, mas a gente precisa entender. Então mulher é bênção, mas essa geração de mulheres precisa aprender o seu lugar, porque estão causando um estrago muito grande. O que vocês já devem ter visto de igreja que mulher abre por aí, porque é insubmissa aos maridos, e submissa aos pastores, e vai e abre porta por aí, e fica fazendo um punhado de vergonha, envergonhando o evangelho, envergonhando o Senhor, envergonhando a igreja. Por quê? Porque não consegue descobrir o seu lugar na obra do Senhor. Tá bom, queridos? Vocês têm que pensar nisso de fato, como a palavra está nos mostrando, tá? Então ele vai fugir, né? E quando ele foge, ele cai nas mãos de Jael, que é uma mulher. E essa mulher vai executá-lo friamente. Por que friamente? Quando eu leio do versículo 18 até o 24, eu vejo a astúcia dessa mulher Jael. Veja bem, presta atenção comigo e cria uma imagem.
desde o versículo 1 até o 17, Deus usa Débora para falar com Baraque: arruma 10.000 homens e vai que Deus te deu a vitória. Eles vão e Deus dá a vitória. Só que um deles, Sísera, o líder, foge. Quando ele foge, aí você vai agora criar essa imagem dele fugindo a pé. A Bíblia diz que ele fugiu a pé, fugiu da guerra a pé. Aí o verso 18 vai dizer o seguinte: saindo Jael, que era a mulher, tá? Era a esposa de Heber, saindo Jael ao encontro dele, essa mulher saiu da tenda dela e foi correr para encontrar com Sísera, que estava fugindo da guerra, o único que sobrou, o líder. Olha o posicionamento dessa mulher. Vou dizer uma coisa: até os dias de hoje, uma mulher largar os seus afazeres e correr atrás de um homem, o que vocês vão dizer dela? É o que ela fez. Então vocês verem, quando a pessoa está debaixo da direcionamento de Deus, ela age de maneira tremendamente até assustadora, e Deus a usa para abençoar. Presta atenção. Então cria imagem: o exército está comendo a espada lá e Deus matando todo mundo, mas Sísera, o líder deles, foge. E quando ele foge, essa mulher Jael viu que ele estava vindo, né? Ela vai ao encontro dele, e é ela que puxa a conversa, irmão. Não é ele que pediu: deixa eu esconder dentro da sua tenda. Ela pega e fala: entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Que mulher fria. Ela vira para o homem que ela ia matar. É isso que eu quero que vocês entendam. Por isso que mulher é um bicho que é abençoado na mão de Deus, mas vigia, porque o bicho tem uma capacidade. Eu quero que você preste atenção, eu queria que você lesse na sua Bíblia, para você ver que eu não estou inventando. 18, ela vai e fala: saindo Jael ao encontro do rei, do Sísera, que estava correndo da guerra, ela vira para ele e fala: entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Meu Deus, ela pegou, o que ela fez? Enganou o homem. Pode vir, não tem problema não. Não tema não, pô, está tudo bonzinho. E ele acreditou. Ele acreditou, entrou e confiou nela. Olha para você ver. Quando eu disse aí que as mulheres dessa geração precisam aprender o seu lugar, porque elas são bênçãos demais, mas elas fazem um estrago, têm feito um estrago na obra do Senhor, é por isso, querido. A capacidade que a mulher tem, repito, muitas têm feito um estrago na obra do Senhor e têm. Então eu quero que você entenda isso. Olha o que essa mulher faz. Ela corre, chama o homem para entrar na tenda dela e fala para ele não ter medo. E ele caiu igual o gatinho. Ele entrou. E ali ele descansou. Então ele vai o quê? Entra na tenda dela e ela vai, o cobre com uma cobertura, não importa o que seja, o cobriu. E a Bíblia vai relatando isso aqui, irmãos, com tanto detalhe, com tanta riqueza de detalhe, e diz assim, que então, na hora que ele deitou e ela o cobriu, a Bíblia vai dizer que ele vai virar para ela e falar assim: dá-me, peço-te de beber um pouco de água. Ele estava com sede. E aí diz a palavra que ela abriu o odre de leite e deu ele para beber, e o cobriu outra vez. E aí o versículo 20 vai dizer, ele vai falar assim: fica ali na porta da tenda, é claro, e se alguém vier te perguntar se tem alguém aqui, responde que não. Ele dando direção para aquela mulher que chegou para ele: entra, meu senhor, vem para minha tenda, não tema não tem medo, não pode vir. Agora ele vem e faz uma jogada com ela: ó, me dá água para beber. Ela dá leite, ela vai, cobre ele, e aí ele vai e pede ela: fica ali na tenda, na porta da tenda, e se alguém perguntar para você se tem alguém aqui, fala mentira, fala que não tem ninguém não. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 21 então, que ela tomou uma estaca, que era a estaca certamente para montar a tenda, e ela, lançando mão de um martelo, foi-se mansamente, olha ela bem, mansamente, que em cima, ela diz: vem, moço, pode deitar na minha tenda, fica tranquilo, não precisa ter medo. Agora ela vai mansamente com a estaca, e o martelo vai, crava na cabeça dele, e aí ele fica lá, penetra a cabeça ou a estaca na terra, e ele morreu. Então, queridos, é para vocês verem, né, como é que Deus, né, usa as mulheres para livrar o seu povo. E Baraque, então, quando estava vindo, Baraque era o líder de Israel naquela época, e que Débora, a profetisa, chamou ele para ir com 10.000 homens, para que Deus tinha entregado eles, tinha dado eles a vitória. Então Baraque viu que Sísera tinha fugido, agora ele vem, verso 22, né? E Jael, então, essa mulher, como é que ela é incrível? Ela foi atrás do homem que ela matou, e agora ela vai atrás de Baraque, saiu-lhe ao encontro e disse, ela que disse: vem que eu vou te mostrar o homem que você busca.
E aí quando ele entrou na tenda, encontrou Cícera morto com a estaca fincada na sua têmpora. Então, queridos, assim Deus então aqui dá a vitória ao povo de Israel. Agora, o mais incrível é que Deus usou essas mulheres, usou os 10.000 homens, usou pessoas. Mas olha o que diz o versículo 23. Olha o que diz o versículo 23. Assim Deus humilhou naquele dia Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Está vendo, querido? Quem fez isso tudo, na verdade, foram os homens que foram, foi Débora, foram os 10.000 homens, a espada deles, foi na verdade Jael agora que julga de fato matando Cícera, mas a Bíblia vai dizer que assim Deus humilhou. Olha bem como é que Deus trabalha junto com os homens. Então Deus literalmente humilhou os inimigos do seu povo, porque não é comum mulheres vencerem guerras, e aqui está registrado que tudo foi a partir de Débora e de Jael, duas mulheres que Deus falou, são elas que eu vou usar, e elas vão livrar Israel da mão dos seus inimigos. Então 20 anos, está registrado na palavra de Deus, 20 anos de opressão, versículo 3, eles agora se veem livres, porque Deus então ali ouviu o clamor do povo, porque o texto começa dizendo para nós que o povo vivia em pecado, sofreu 20 anos, e o povo clamou ao Senhor, e Deus resolveu ouvi-los, resolveu atendê-los dessa maneira, dessa forma. Amém, queridos? Não sai por aí, viu, irmãs, com a estaca na mão aí, matando um homem, porque eu disse, isso é um caso pontual, Deus não andou por aí, estou falando com sinceridade, e com muita sinceridade na palavra de Deus, Deus não andou por aí, pegando mulheres e fazendo assim, muito pelo contrário, e também não é de Deus sair por aí matando pessoas, isso não é próprio de Deus, a época que vivemos é outra, e é para as mulheres entenderem que elas são úteis na obra do Senhor, desde que elas abram o coração e façam aquilo que glorifica o nome do Senhor, tá bom? Então aí, queridos, a gente pode concluir que há livramento de Deus para aqueles que clamam a Ele, mesmo quando a situação foi criada por seus próprios erros. Fica evidente que o amor de Deus supera em muito os conselhos que temos da pessoa do Deus eterno. Vou dizer por quê, que há livramento de Deus para aqueles que clamam a Ele, mesmo quando a situação foi criada por seus próprios erros. Vou dizer por quê. É porque, na verdade, os primeiros versículos vão dizer que depois que Eude morreu, o povo caiu no pecado. E aí Deus os oprimiu por 20 anos. Então, quer dizer, a opressão de Israel durante esses 20 anos não foi porque Deus planejou para eles 20 anos de opressão, não, foi porque o povo pecou e como consequência do pecado veio a opressão. Por isso, diz a palavra no versículo 2, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim e eles viveram 20 anos oprimidos. Então fica claro que tem livramento de Deus quando a gente clama a Ele, mesmo que a situação tenha sido criada por causa dos nossos erros, nossas falhas. Então, meu irmão e minha irmã, a melhor coisa é você não pecar contra Deus, mas se porventura pecar, você vai pagar pelo preço do teu pecado. Mas se você clamar a Ele, tem livramento para você, mesmo que você esteja sendo oprimido, maltratado, esteja sofrendo, como consequência, como uma escolha dos seus próprios erros. Deus sempre vai nos livrar. E aí fica claro para nós isso, fica muito evidente que o amor de Deus supera em muito os conceitos que nós temos da pessoa de Deus. Por quê? Porque muitos de nós crê num Deus punitivo. Muitos de nós crê num Deus que é olho por olho, é dente por dente. E nós encontramos Deus o tempo todo dando um jeito para não nos punir. Deus criando situações. Por isso que Deus envia profetas, pastores, homens, mulheres, para nos falar a palavra e nos deixa com liberdade para escolher. Então Deus é bom. Deus é que está dando o passo para nos ajudar. Eu não conheço ninguém que tenha aceitado Jesus de verdade, irmãos, e que aceitou porque, não deu vontade, deu nada. O Espírito Santo de Deus te convenceu do teu pecado, te mostrou o que é o juízo de Deus, porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz, nos convence do pecado e do juízo, né? E aí, o que acontece? A gente viu que não dava e o Espírito Santo também nos ajudou a cair aos pés do Senhor Jesus e recebê-lo como Senhor. Ninguém, querido, vai a Cristo só porque assim, deu na teia e foi. Não seja hipócrita. Eu já vi muita gente dizendo, aceitei Jesus na melhor fase da minha vida. Eu penso comigo, mentiroso. Ninguém aceita Jesus na melhor fase, não. Você aceita Jesus porque você sabia que você ia queimar para o inferno e viu. Nunca, eu já vi demais, gente.
Já vi muita gente, já vi pastor, pregador, que, diferente de muita gente que estava lá no pecado, aceitei Jesus numa fase boa. Falei, ô mentiroso, ninguém aceita Jesus numa fase boa. A gente aceita Jesus, irmãos, porque a palavra não diz assim, o outro Consolador, o Espírito da verdade, ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. A pessoa que fala que aceitou Jesus na melhor fase da vida dele, ele nunca aceitou Jesus, vai queimar no inferno, porque não existe isso. Lá a Bíblia diz que o pecado de Adão passou para todos os homens, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então todos têm que voltar para o caminho, que é Jesus quis voltar para Cristo. Então que ele não tem isso. Você pode achar que você está na melhor fase, mas não estava. E como? Você estava ruim, ia morrer para o inferno. Aí o Espírito Santo de Deus te convenceu, melhor você ir para Cristo. Você pode que tinha emprego, você pode que tinha saúde, você pode tinha um punhado de coisa, mas ia queimar no inferno. Foi o Espírito Santo de Deus que falou, vai para o Senhor, porque não tem outro jeito. Então, o conceito que nós temos de Deus, na verdade, é bem mínimo, bem menor do que o Senhor Deus é na verdade. Então, fica evidente isso, tá? Que o amor de Deus, né, supera em muito os conceitos que nós temos. Ou seja, Israel vai estar bem, Israel peca, cai. Deus vai, o que Deus vai fazer? Deus levanta um juiz, e aí durante o tempo daquele juiz, Israel caminha bem. Aí aquele juiz morre, o povo cai no pecado. Deus é que vai, levanta outro juiz, o povo levanta enquanto o juiz está vivo. Aí o juiz morre, cai no pecado. Mas na verdade sempre vai ser Deus dando uma outra oportunidade para Israel. Assim como Deus também me dá uma oportunidade, te dá uma oportunidade. Lembra lá do passarinho, lembra lá do peixinho, que eu mandei lá para vocês no WhatsApp. Veja bem, você tem liberdade para ir para o mundo e ficar vivendo essas coisas boas que o mundo oferece. Mas você tem liberdade também de voltar, igual o passarinho voltava para a mão daquele homem, aquele peixe voltava, você tem que voltar. Agora a pessoa sábia, ela vai entender que o mundo é uma escolha, mas eu prefiro voltar para as mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso, para que Ele me segure, me guarde, me sustente. Amém? Fica firme com o Senhor, tá? Firme na palavra, firme no Senhor, e não aceita mais o inimigo soprar no teu ouvido, coisa alguma que possa te fazer desviar, te fazer desanimar da caminhada. Por isso, eu coloco para você isso, tá? Deus é bom e sempre há livramento para aqueles que clamam a Ele, mesmo que a gente esteja sofrendo por causa da nossa escolha errada. Deus não deixa o homem sofrer para sempre, Ele sempre dá um passo à nossa direção para nos ajudar. Amém? Deus te abençoe e te guarda e te fortalece. Encerramos aqui. Obrigado, Deus, mais uma vez nós te damos graças por este lindo dia que se encerra conosco na tua casa, estudando a tua palavra. Obrigado pelas vidas de Débora, de Jael, que o Senhor usou, meu Pai, segundo o que lemos, para dar livramento a Israel. Muito obrigado. Que nossas mulheres sejam sábias, cheias do teu Espírito Santo, que abram suas bocas para poder livrar Israel, livrar o teu povo da escravidão, livrar da opressão. Que nossas mulheres tenham uma palavra de sabedoria de Deus, que vai fazer a diferença, vai animar seus líderes, seus esposos, a serem homens, ó Deus, vitoriosos, como nós encontramos neste texto, mas que não sejam mulheres, ó Deus, que queiram tomar a liderança e que queiram, na verdade, no fundo, envergonhar o teu nome, envergonhar o Evangelho. Te agradeço porque sabemos que temos mulheres abençoadas, cheias do teu Espírito Santo, ó Deus, e que levam a Israel espiritual à vitória contra o inimigo das nossas almas. Muito obrigado, pedimos a Ti que nos leve em paz, que nos dê uma ótima semana guardados pela Tua mão poderosa. Obrigado, Deus, mais uma vez, nós somos agradecidos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia.